Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta. Agora está começando o podcast Tal com o tema A Cultura na Era do Rádio. Segundo o site Memorial da Democracia, o rádio permitiu a todos os brasileiros, alfabetizados ou não, de norte a sul, compartilhar as mesmas músicas, os mesmos ídolos, os mesmos boletins, as mesmas notícias. O patrocínio das multinacionais, financiando os programas e investindo na publicidade, teve resultado. Os brasileiros adquiriram novos hábitos de consumo, expressões de sociabilidade, ou seja, o rádio mudou o Brasil. A menina presidência vai rifar seu coração e já tem 3 pretendentes, todos 3 chapéu na mão. Para Jambeiro, em Tempos de Vargas, o rádio e o controle da informação, marcada pela disseminação do cinema hollywoodiano em todo o mundo, a década de 1920 não foi diferente no Brasil. Os westerns, seriados e filmes cômicos norte-americanos caíram rapidamente no gosto popular, e as poucas produções nacionais eram, em sua maioria, versões brasileiras dos sucessos americanos. O movimento modernista de 1922 teve papel central na defesa da cultura popular, e a partir desta, o deslocamento cultural que aos poucos foi substituindo essa cultura erudita, importada, de outros países, pelos produtos da cultura popular brasileira. É nesse período que começa a aparecer uma primeira elaboração da identidade nacional, expressa a partir do cinema e especialmente da música popular. Até os anos de 1930, embora a imprensa tivesse um papel importante na formação da opinião pública e da formação dos valores culturais dessa época, o cinema e a música popular fomentavam praticamente sozinhos a expressão cultural de massa no país. As principais emissoras da época, como a Rádio Nacional, a Tupi, a Mairingue Veiga, contavam com elencos exclusivos de cantores e músicos. Dentre os programas de maior audiência durante o primeiro governo Vargas, destacam-se Curiosidades Musicais, 1 milhão de melodias, Instantâneos Sonoros Brasileiros e Vida Pitoresca e Musical dos Compositores. Os programas de calouros, como Calouros em Desfile e A Hora do Pato, atraíam milhões de ouvintes. Quanto ao caso da música, diferentemente do cinema, a influência norte-americana centrava-se na distribuição, e então não influenciava no conteúdo nem no estilo. Brasil, o meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim. O rádio foi o primeiro veículo de comunicação a chegar às residências e aos locais de trabalho. Por causa de seu enorme impacto no dia a dia dos brasileiros, Getúlio impôs controle das informações transmitidas pelo rádio durante o Estado Novo. Nem tudo podia ser dito, e a forma de dar a notícia também era pensada com cuidado, para evitar que a voz da oposição chegasse aos brasileiros. Interesses políticos e comerciais sempre interferiam nos meios de comunicação. É no governo Vargas que, para Jambeiro, no livro Tempos de Vargas, o rádio e o controle da informação, a cultura passa a ser entendida como um instrumento de organização política e disseminação ideológica. Em consequência, o governo criou aparatos culturais na estrutura do Estado, destinados à produção e publicação da ideologia do Estado Novo na sociedade.
O relacionamento do governo com os produtores culturais tornou-se multidimensional. Aí, inclusos a coesão ao apoio às atividades culturais. Da mesma forma que punia e prendia intelectuais e artistas, Vargas frequentemente os apoiava e lhe davam sinecuras, doações e prêmios. Os motores dessa política de fabricação e consolidação da imagem do ditador brasileiro era do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e também do Ministério da Educação. Desde a campanha presidencial de 1929, a evolução do uso da música popular como instrumento de propaganda tornou-se bastante expressivo e comum. As marchinhas a favor de Vargas, gravadas por Francisco Alves na Odeon em janeiro de 1929, encontraram resposta nas defesas de Júlio Prestes, gravadas por Jaime Redondo na Colômbia em dezembro do mesmo ano. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao parabelo, nós vamos ter transformação neste Brasil verde e amarelo. A censura ao rádio só teve fim com a extinção do DIP, no dia 25 de maio de 1945. O programa Voz do Brasil é uma herança desse relacionamento de Vargas com a rádio, que, desde 1935, ocorre entre as 19 e 22 horas e traz diversos informativos sobre as decisões dos poderes executivos, legislativos e judiciário. O uso dos meios de comunicação de massa para a propaganda política continua sendo uma prática comum para alcançar grande parte da população. Com a internet e os avanços da tecnologia, as formas hoje são cada vez mais diversas. Bom, assim finalizamos esse episódio do nosso podcast. Nos encontramos no próximo assunto e até logo!